Então, vamos lá, voltando mais uma vez. Os antibióticos. Poxa, se eu tenho uma infecção bacteriana, o antibiótico devia me ajudar, né? Mas a terapia periodontal não é assim que funciona. Então, o que são antibióticos? Por definição, são drogas que podem matar ou parar as multiplicações de células bacterianas em concentrações que são relativamente inofensivas para o hospedeiro. Efetividade da terapia. Então, para o meu antibiótico ele ser eficaz para aquilo que eu estou propondo, ele precisa ter a capacidade de alcançar os locais infectados, ou seja, ele precisa chegar na minha bolsa, não é isso? Na minha bolsa periodontal, não é lá que estão meus patógenos? Então, ele precisa chegar lá. A habilidade das bactérias-alvo, elas também têm a habilidade de resistir e inativar o agente. Ou seja, além do meu antibiótico ter que chegar lá na minha bolsa, nos meus tecidos periodontais, ele precisa chegar em concentrações que sejam suficientes para matar aquelas bactérias que ele está indo atrás. Eles podem ser bactericidas, que matam os seus alvos de forma direta, ou bacteriostáticos, inibindo o crescimento. De baixo espectro, ativos em poucas espécies, ou largo espectro, que é ativo contra várias espécies de bactérias. O que as evidências científicas sugerem do uso do antibiótico para tratar a periodontite? Então, olha lá. Sugerem que, se você usar antibiótico para tratar as formas agressivas de periodontite, você tem um efeito melhor na terapia periodontal. Quando você vai tratar a associação de um paciente que tem a doença por associação de Porphyromonas gingivalis ou AA, o ideal seria que a gente conseguisse no consultório fazer o teste microbiológico para saber o que a gente está combatendo, né? Mas isso não é a nossa realidade, isso não acontece. O benefício de tratamento adicional nas bolsas mais profundas e reduzir a necessidade da terapia adicional cirúrgica. Ou seja, o paciente, se fizesse uma soma do tratamento com antibiótico sistêmico e com a terapia mecânica, ele responderia bem melhor com essa associação e aí diminuiria a terapia cirúrgica. O que é a terapia cirúrgica na periodontia que eles estão se referindo aqui? Se você tem uma bolsa muito profunda, você raspa o paciente em determinados sítios muito profundos, a gente não consegue uma resposta boa, a gente faz um acesso à raspagem para raspar em campo aberto, tá? Então, as limitações da terapia mecânica, né, no caso das limitações da terapia mecânica, os agentes antimicrobianos podem ajudar? Vocês acham que sim ou que não? Então, os instrumentos mecânicos, eles não são capazes de remover o patógeno periodontal de todos os sítios infectados. Nesses casos aí, o seu antibiótico ia estar ajudando. Por exemplo, como a gente já disse, daqueles patógenos que conseguem invadir célula e tecido. Então, a raspagem mecânica ela não consegue tirar esse patógeno de lá. A falta de acesso às bactérias. Então, com cavidades, lacunas, nos túbulos dentinários, dentro dos tecidos moles. Então, são fontes de reinfecção pós-tratamento mecânico. Nós não está sabendo por que não está dando certo, porque você tem você tem um reservatório desse patógeno que vai colonizar onde você tratou e seu tratamento não vai ser muito eficaz. Características específicas da infecção periodontal. Olha lá, falta de invasão maciça no tecido. Onde é que está a maior parte do micro-organismo da doença periodontal? Está na superfície do dente, não está dentro do tecido, né? Então isso dificulta a chegada do agente. As bactérias da placa subgengival interagem com os tecidos periodontais, mesmo sem a penetração tecidual direta. Para conseguir o efeito, esse antimicrobiano, esse antibiótico, precisa estar disponível a uma concentração suficientemente alta dentro dos tecidos periodontais e no ambiente da bolsa. Quando utilizar o antibiótico na terapia periodontal? Todo paciente a gente vai prescrever antibiótico? Quando que a gente vai? Quem são os candidatos à terapia mecânica associada a um antibiótico sistêmico? As formas agressivas da doença. O que mais? Se o paciente tiver GUM e PUM, se ele tiver fator sistêmico envolvido. Não necessariamente. Mas
O crônico, o paciente crônico, periodontite crônica, ele algum dia, alguma vez, ele pode ser também indicado? Quando? Quando ele não estiver respondendo bem à terapia periodontal. Então, abscesso periodontal? Periodontal? Qual é a causa do abscesso periodontal? Então, se você remove... Pode usar antibiótico. Ele vai ajudar. Só que o grande lance do antibiótico na periodontia, usar ou não usar, é o seguinte. A maioria de agente etiológico não é placa e cálculo. Então, quando a gente faz terapia mecânica e remove a causa, você tem uma resposta muito boa. Né? Então, por isso que diminui a utilização do antibiótico, não é em todos os casos da periodontia. Só que, na periodontite agressiva, o patógeno, por ser muito virulento e conseguir invadir tecido, é um plus maior. Então, o paciente com periodontite agressiva, ele não responde tão bem à terapia mecânica quanto o paciente com periodontite crônica, tá? Não associado o quê? A agressiva, sempre associada à presença de placa. Não necessariamente o paciente é aquele que você não olha. Não, então, sim. Então, os depósitos microbianos de um paciente com periodontite crônica, eles condizem com a destruição que ele tem. Na periodontite da agressiva, não. Porém, é precisa placa. Então, não existe um caso de periodontite agressiva que você não acumule placa. O cálculo subgengival é praticamente inexistente, mas as quantidades são pequenas, com uma destruição muito grande, porque o AA é extremamente virulento, tá? Então, quando que a gente utiliza o antibiótico? Bom, a instrumentação mecânica deve preceder a antibiótico terapia. Por quê? Por que a gente começa raspando? Por quê? Pelo biofilme. Então, assim, o biofilme, quando você não desorganiza aquele biofilme, o biofilme tem um efeito protetor. Então, primeiro a gente começa desorganizando através da raspagem e aí a gente entra com antibiótico, tá? E a duração do seu tratamento com o antibiótico, ele tem que começar e acabar até você acabar a terapia mecânica. Então, na verdade, a sua terapia mecânica tem que começar e acabar dentro dos dias que você está usando o antibiótico. Reduzir também a quantidade de depósitos bacterianos para evitar a degradação do agente. O biofilme tem que ser desorganizado para minimizar esse efeito de proteção que ele tem. Como é que a gente administra essas drogas? Diretamente na bolsa periodontal, através de irrigação, pomada, gel, dispositivo de liberação prolongada e a via sistêmica oral. Então, olha só, em relação à distribuição da droga, quando a gente faz sistemicamente, tem uma ampla distribuição. Então, tudo tem prós e contras, né? Na administração local, o alcance dessa droga é limitado ao sítio que eu estou usando a droga. As concentrações da droga na administração sistêmica têm níveis variados em diferentes lugares do corpo. Quando a gente administra localmente, concordam comigo que a concentração naquele sítio que eu estou colocando vai ser grande? Eu estou colocando direto lá, tá? O potencial terapêutico, no caso da sistêmica, pode alcançar melhor os micro-organismos mais amplamente distribuídos e aqui, na local, pode agir melhor sobre as bactérias associadas ao biofilme. Em relação a problemas, na administração sistêmica, a gente tem os efeitos colaterais do remédio. Na administração local, a reinfecção acontece proveniente de locais não tratados. Limitação clínica, depende da adesão do paciente. Então, a gente vai ver que o paciente tem que tomar amoxicilina associado com metronidazol 3 vezes por dia. Então, o paciente esquece, ou então, se ele tem alguma reação ruim, ele vai fingir que esqueceu, vai se enganar, né? Tem tudo isso, tem a adesão do paciente. E no caso do local, não. A gente vai ali, coloca e dá tudo certo. Como eu disse, a identificação dos patógenos para a escolha da droga. O ideal é que a gente, para evitar resistência bacteriana e usar um antibiótico que mais direcionado, que a gente pudesse fazer o exame microbiológico para saber o que está causando aquela doença, mas não é uma rotina nossa, não é a realidade.
Como é que a gente usa esse antibiótico na periodontia? Então, que regimes que a gente tem de antibiótico terapia sistêmica adjunta recomendada na terapia da mecânica da doença periodontal? Então, na prática clínica, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Quais são os dois principais patógenos que a gente tem que combater? A e porfiromonas, certo? Beleza. Então, olha só. Quando a gente tem a microbiota associada à porfiromona gengivalis, tem outras bactérias, mas eu estou falando das principais. Porfiromona gengivalis, a gente vai usar o metronidazol de 250 a 500 miligramas. Isso aqui é a recomendação da Academia Americana de Periodontia, tá? 3 vezes ao dia, entre 7 e 10 dias. Então, a gente não pode virar para o paciente e falar, ó, você vai usar de 7 a 10 dias. Não, dentro da recomendação da academia, a gente tem que determinar 7, 8, 9 ou 10. Oi, amor. Porfiromona gengivalis da periodontite crônica e o AA da periodontite agressiva. Anota aí que vai ter mais informação dos dois já já. Foi? Tá. Aí, beleza. Vocês viram que aqui não tem o AA? Então, o metronidazol, ele é eficaz contra porfiromonas. Quando a gente fala em AA, a gente fala em amoxicilina. Então, não sou periodontista, não vou decorar, meu Deus do céu, mais um nome, como é que eu decoro? Decora. Amoxicilina, AA. E porfiromonas que começa com a consoante, metronidazol que começa com consoante. Então, acho que já facilita na hora de relembrar ali alguma coisa, não é? Então, assim, amoxicilina é pro A, né? Então, pronto, decorou. E aí, quando a gente tem A e porfiromonas associados, a gente tem que combinar as drogas também, metronidazol e amoxicilina. A notícia feliz é que, pelo menos, o paciente vai usar no mesmo horário. Não tem um que eu uso de 6 em 6 horas e outro de 8 em 8, e eles têm que fazer 500 despertadores no celular, né, para conseguir tomar medicação e a adesão do paciente vai ser melhor. Então, são 3 vezes por dia, 7 dias. Paciente que for alérgico, a gente tem a opção da clindamicina de 300 miligramas, só que aí são 4 vezes por dia. Então, se o paciente já se engana as 3 vezes, para a gente conseguir uma adesão de 4 vezes por dia é mais difícil. Na ausência de AA, porque ela também não é eficaz contra o AA. Além disso, pode ter associação de metronidazol com cipro. Aqui o paciente vai ter que botar despertador no celular, né? Porque o metronidazol vai ser de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia, o cipro já é de 2 em 2. Se fosse só cipro, beleza, ele ia tomar de 12 em 12 horas, mais fácil o paciente aderir ao tratamento. Bom, efeito colateral. Então a gente sabe que a antibiótico terapia sistêmica, o paciente pode responder mal e ter alguns sinais e sintomas ruins. Então, vocês têm essa tabela aí, não tem? Todo mundo tem, tá. Oi, amor. Porque eu botei as principais aqui, eu deixei todas completas para vocês. Porque geralmente, assim, a nossa prática clínica, fora o paciente que é alérgico à penicilina, é metronidazol com amoxicilina. É isso que é o eficaz, que é o direcionado da Academia Americana. Então, a gente usa metronidazol, amoxicilina 3 vezes por dia, enquanto a gente está fazendo a raspagem do paciente. Sim, senhora? Então, cada antibiótico pode ter uma série de efeitos indesejáveis. Então, a penicilina pode dar hipersensibilidade, a tetraciclina, intolerância gastrointestinal, candidíase, pigmentação dentária, que é bem famosa na tetraciclina. Metronidazol também tem seus efeitos colaterais, clindamicina. Então, todo antibiótico sistêmico pode levar o paciente a desenvolver um sinal, um efeito ruim. Falando de penicilina e cefalosporina, elas inibem a síntese de parede celular. Por que isso é interessante? Célula do hospedeiro tem parede celular? Quem tem parede celular? Séries de células de bactéria. Então, não vai agir nas nossas células, vai procurar a célula ruim para agir. Espectro bactericida limitado. A amoxicilina aparece em níveis eficazes no líquido gengival, então isso é bom.
Algumas bactérias destroem o anel beta-lactâmico, que vocês já me falaram, porque elas produzem o quê? Beta-lactamase. E aí a gente faz o quê? Associa quem para dar certo? Exatamente, clavulanato. A tetraciclina tem amplo espectro, é menos tóxica, inibidor da síntese proteica, é bacteriostática, inibe a colagenase. Então, olha que bom, além dela ser um antibiótico que mata lá a bactéria, né? Ela ainda inibe uma colagenase, que ela é uma enzima que o quê? Degrada o quê? Colágeno. E como é que está a produção da colagenase nos pacientes com periodontite? Aumentada. Então, tem esse outro efeito ainda. Aí, falando em metronidazol e cipro, inibem a síntese de DNA, o processo envolve as vias de redução, né, das características de bactérias anaeróbias, citas e protozoários, não de micro-organismos aeróbios ou microaerófilos, não atua no AA, então se tiver na questão da prova de vocês o metro e o cipro contra a periodontite agressiva, a gente já sabe que a gente não vai fazer. E a associação das drogas. Então, se você associar, a gente tem um espectro mais amplo, como vocês viram. Se eu associar amoxicilina... Oi, amor? Cipro e metronidazol. Se eu associo amoxicilina com metronidazol, eu não estou pegando mais bactérias? Então, esse espectro aumenta, tá? Só que os antibióticos bacteriostáticos, eles não funcionam quando a gente usa junto com um bactericida, tá? Então, a gente escolhe 2 iguais, ou então, se realmente a gente precisar fazer a associação, a gente vai usar um, esperar esse um acabar e vai usar o outro e não vai usar ao mesmo tempo, certo? Antibióticos locais agora, na prática clínica. Para que a gente vai usar? Como é que a gente trata a doença periodontal com eles, né? Eles vão alcançar níveis terapêuticos na área subgengival durante vários dias em concentrações maiores, porque a gente está colocando lá direto no local infectado. A administração vai ser benéfica no controle da doença, contínua localizada em pacientes estáveis, ou seja, eu consegui lá o controle do meu paciente e quando ele volta para a reavaliação, eu vou eu vou raspar todos os sítios dele que perderam inserção? Então vamos lá, pergunta. Chegou um paciente para a gente com periodontite crônica, onde quase todos os sítios da boca dele estão acometidos com perda de inserção. A gente raspou e conseguiu a estabilidade dele. Aí ele volta para a consulta de manutenção dele, terapia periodontal de suporte, depois de 6 meses. Aí a gente faz outro periograma dele para ver onde ele continuou perdendo inserção. Depois que a gente fez o periograma dele, a gente vai ver o que aconteceu de bom e de ruim nele. A gente vai raspar toda a boca dele? A gente só vai raspar onde ele estiver apresentando sangramento, que é o primeiro sinal clínico de doença, ou perda de inserção, continuou perdendo inserção, né? Então, nesses pacientes que eles apresentam a doença contínua localizada, a gente pode lançar mão, ao invés de usar o antibiótico sistêmico, dá para esse paciente um antibiótico local, porque ele não está apresentando doença em todos os sítios. Então, a gente evita expor o paciente ao antibiótico. Falando em terapia de suporte ou de manutenção, eles podem se beneficiar em sítios que não respondem bem à terapia mecânica, que foi isso que a gente acabou de conversar agora. Alternativas de tratamento local não cirúrgico, efeitos antibacterianos mais poderosos do que a raspagem e o alisamento radicular. Então, para concluir a parte de antibióticos, então não podem ser uma forma da gente compensar a terapia mecânica. Então, tem um efeito antimicrobiano, a periodontite é causada por bactéria, mas eu vou compensar o tratamento mecânico com antibióticos. Isso não existe. É tratamento adjuvante, tá? Ou seja, o que vai causar os melhores efeitos é a terapia mecânica. Ele está lá para melhorar a resposta ao tratamento mecânico. Indicado para as formas agressivas de periodontite, então o paciente tem periodontite agressiva, a por firomonas, amoxicilina e metronidazol 3 vezes por dia, tá? Indicado ainda para casos com contínua perda de inserção, mesmo após a terapia mecânica, pode reduzir a necessidade da terapia cirúrgica em bolsas profundas,
Regiões refratárias podem ser tratadas com um antibiótico local. E atitude prudente, porque se a gente usar indiscriminadamente o antibiótico, o que acontece? Resistência bacteriana, certo? Então, só para a gente ver agora, que a gente está acabando, que horas são? 4 Tá. Só para a gente ver como é que essa aula cai em concursos, né? Então, olhem só. A Porphyromonas gingivalis é um exemplo de patógeno periodontal que possui uma gama de fatores de virulência que afetam as defesas imunes do hospedeiro. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o fator de virulência que inibe a secreção de interleucina 12 nos macrófagos. Então, como é que é decoreba a questão do concurso, né? E aí, a gente ia apostar em quê? Lembra o que eu falei das fímbries? São um fator de virulência super importante para porfiromonas? Então, mais uma questão de 2012 para informar se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a alteração microbiana durante a doença periodontal e assinale a sequência correta. Então, essa foi a questão que eu disse para vocês da setinha mais cedo. De gram positiva para gram negativa, é isso que acontece? Yes. Então, de bastonete para cocos, é isso que acontece? Não, faz o quê? O contrário, não é? De organismos móveis para imóveis. Então, olha só, vamos fazendo para o concurso aqui, ó. Se a gente fosse já de gram positiva para gram negativa e bastonete para cocos, essas daqui são as mais fáceis, né? A gente já elimina aqui de baixo algumas. Então, essa já foi, não é isso? Essa permanece e essa já foi. A gente está ali, ó. B e C, que fazem as duas ao contrário. Então, de organismo móvel para imóvel? Sim ou não? E aí, fermentadora para proteolítica? Então, vocês tenham em mente o seguinte, a fermentadora é aquela que usa a dieta como fonte de nutrição. E a proteolítica é a que usa proteína. E essas proteínas vêm do infiltrado inflamatório, dos tecidos periodontais, tá? Então, para a gente excluir aqui, o que a gente vai marcar? Letra C. Mais uma questão, olha lá, questão enorme. Com relação ao controle químico da placa supragengival, de acordo com Linde, o veículo ideal para a administração de agentes controladores de placa é a pasta de dente. Por aquilo que a gente conversou, é mais acessível, todo mundo usa a escova e a pasta, né? Muitos ingredientes são usados na pasta de dente e cada um tem um papel que influencia a consistência e a estabilidade do produto ou a sua função. Assinale a opção que apresenta o detergente mais usado na pasta de dente. Qual é? Outra de 2010. Outra de 2010 não, o livro de 2010 é Carranza 2016, então essa é recente. De acordo com Linde e Carranza, com relação à terapia periodontal não cirúrgica, ou seja, terapia periodontal mecânica, marque a opção correta. A administração local de agentes anti-infecciosos diretamente na bolsa tem o potencial de fornecer concentrações menores diretamente na área infectada e dessa forma não produz efeitos colaterais sistêmicos. Isso é verdade? A concentração dele é menor lá? Não. Com relação ao uso de irrigação domiciliar autoaplicada, as evidências demonstram que é capaz de reduzir a gengivite, sangramento à sondagem, patógenos periodontais e remove de maneira eficaz o biofilme, sendo tão efetivo quanto o fio dental quando usado juntamente à escovação dentária. Então, a irrigação domiciliar seria capaz de remover de maneira eficaz o biofilme. Não era? Era falsa? A cara dele. Olha lá, os instrumentos elétricos removem biofilmes, bactérias e cálculos
por meio da ação mecânica, e os instrumentos sônicos e ultrassônicos mostraram-se superiores na remoção do cálculo quando comparados aos instrumentos manuais. Oi? Como diferentes padrões de distribuição bucal podem ser reconhecidos em pacientes com periodontite para micro-organismos como por feromonas gengivais, a terapia antimicrobiana local pode ter mais êxito em pacientes nos quais esses micro-organismos são mais difundidos do que em pacientes nos quais a presença do patógeno é limitada à área isolada. Se perderam no meio? Ele está dizendo aqui, que a antibiótico terapia local pode ser mais bem sucedida nos pacientes quando esses micro-organismos são mais difundidos. O sistema de administração local de drogas para tratamento da doença periodontal abrange desde a colocação de pomadas ou géis até a utilização de dispositivos sofisticados de liberação prolongada de agentes antibióticos. Dentre os antibióticos que são mais usados subgengivalmente estão metronidazol, a azitromicina, derivados da tetra e da penicilina. Qual que vocês marcaram? Ninguém marcou nada? Como assim? Se perdeu no meio? É o sono? É o sono já? É fome? Ah, fome é pior do que o sono. Deixa eu ver se tem mais questãozinha aqui. Teste microbiológico. Olha só. Quando eu estava falando para vocês da associação do antibiótico, a amoxicilina e o metronidazol, os testes microbiológicos podem ser usados sempre que um caso de periodontite agressiva não responder à terapia ou quando a destruição continuar independente dos esforços terapêuticos. Nos casos de periodontite agressiva, quem é o principal responsável? Que ele é sensível à amoxicilina ou ao metronidazol? Então tá, no caso da periodontite agressiva, em que se observou na microflora associada à presença, assim, a microflora dela é o AA, não é isso? Então, associada a ela, tinha porfiromonas. O antibiótico de escolha, segundo Carranza, vai ser qual? Se bem que, segundo Carranza, não é a bibliografia de vocês. Não, é só o link. Eu acho que esse daqui foi eu que botei o coração no lugar errado, tá? Eu botei o coração no lugar errado. Ignorem meu coração. A de cima, a outra é qual? Deixa eu ver a questão inteira na... Qual? Era B. Não é B? Não sei qual é. 4? É 4, é. Vocês querem fazer um intervalinho agora para comer e acordar? Então tá. Então olha só. São 4h30 no meu relógio. É isso mesmo no relógio de vocês? Que horas vocês querem retornar?